Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Sextou, gente, sextou. Mas antes de sextar, tem assunto importante que ficou inclusive do dia de ontem, né? Finalmente a gente vai poder sair um pouco dessa pauta do Laranjão aí, que já estava enchendo o saco aí das tarifas. A gente vai poder falar um bom dado da economia brasileira que saiu ontem, que foi a taxa de desemprego, a menor taxa da série histórica e também aumento na renda média do trabalhador brasileiro. Então, o tema desse vídeo de hoje vão ser os dados da PNAD e a atual taxa de desemprego na economia brasileira. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo aí para vocês não ficarem perdidos aí e sem ficarem bem informados, sempre conteúdo de economia brasileira, economia internacional, assuntos especiais, para você não perder mais aquela sua discussão com o tio do Zap quando ele vier com aquela fake news terrível para cima de você. E eu também quero pedir para quem puder, claro, me ajudar com o meu Apoia-se. Eu faço esse canal aí pensando em vocês, para deixar vocês sempre bem informados, e eu preciso de ajuda para manter esse canal de pé. Então, quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço, e todo mundo que me apoiar com mais de R$ 10 por mês no Apoia-se ganha brindes exclusivos, aula minha gravada aí mostrando os principais pontos de economia, desde o mais básico aí, para você já saber tudo que você está ouvindo aí quando você ouve um telejornal ou algum analista aí falando. Então já estou gravando inclusive a segunda aula, a primeira já está pronta, está lá disponível para todo mundo que me ajudar com mais de R$ 10 por mês aí no meu Apoia-se. E vamos falar então do tema desse vídeo de hoje, que saiu ontem, os dados do desemprego, né, ficou perdido, né, tanta coisa ficou perdida, né, esses dados da PNAD, teve reunião do Copom e ninguém ligou muito, é por causa da questão do tarifaço, né, o tarifaço acabou tomando o noticiário como um todo, mas a gente teve essa notícia, e foi uma ótima notícia, né, da questão do desemprego. Então você tem que a taxa estava em 6,2% em maio, agora ela cai para 5,8% em junho. É a menor taxa da série histórica da PNAD, que começa a ser medida a partir de 2022. Então, a gente pode dizer que está no mínimo histórico o desemprego no Brasil nesse momento. A gente tem também que a subutilização, ou seja, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais horas e não conseguem trabalhar as horas que desejam, também caiu. Ela estava em 14,8% e agora está em 14,4%, também um dos menores valores aí já registrados na série histórica. E a renda habitual, ou seja, a renda que o cara recebe de diversas fontes, não é aquela renda que ele recebe somente do trabalho, que geralmente é o dado que eu mostro aqui para vocês no gráfico, inclusive é o gráfico que a gente vai mostrar e vai trabalhar com ele daqui a pouquinho, também teve uma alta, chegando agora em 3.477, a maior renda habitual da série histórica também. Então a gente tem dados aí mostrando que o Brasil conseguiu uma situação inédita no mercado de trabalho, com a menor taxa de desemprego que tem desde 2012, com a maior renda média real que o brasileiro possui também desde 2012. Vamos começar então olhando os gráficos que eu montei para vocês entenderem tudo o que está acontecendo aí no mercado de trabalho brasileiro. A gente vê aí que tem um problema logo de cara, a gente consegue observar que boa parte dessas vagas que foram formadas, elas foram formadas de forma informal, sem carteira assinada, conta própria, sem CNPJ, mostrando que mesmo com uma melhora dos dados no mercado de trabalho, a gente tem então uma certa falta de qualidade na formação de empregos esse mês. A gente tem que foram formados 453 mil postos de trabalho esse mês, sendo que desses 453, 96 mil postos de trabalho foram feitos no setor privado, mas sem carteira assinada, e 104 mil postos de trabalho foram feitos aí no setor público também sem carteira assinada, e a gente tem que o trabalhador por conta própria também teve uma alta, e o sem CNPJ, ou seja, aquele que é completamente informal, nem MEI também teve uma alta de 103 mil postos de trabalho. Se a gente for pegar os setores formais, a gente vê que o emprego no setor privado teve alta de 51 mil postos de trabalho, trabalhador doméstico teve alta de 8 mil postos de trabalho, do setor público, com carteira assinada, 51 mil novos postos de trabalho, e uma queda no estatutário de 38 mil
postos de trabalho. Além disso, aqueles que trabalham por conta própria, que é o famoso PJ, né, que tem pelo menos uma MEI, aumentou também 42 mil novos postos de trabalho. Então a gente vê que você tem uma falta de qualidade, sim, é importante essa formação do emprego nesse mês aí de junho, mas você não teve uma formação com boa qualidade. Boa parte, a maior parte desses empregos formados foram sem carteira assinada, foram trabalhos que a gente pode chamar aí de quase que informais, seja ele carteira assinada aí no setor público e privado, inclusive muitos empregos, muitos postos de trabalho sendo formados aí por pessoas que estão trabalhando no bico, né? Ou seja, nem um MEI, nem um MEI ele tem, então até CNPJ, essas pessoas que trabalham por conta própria. Esse é um problema que a gente vai ver sempre persistentemente por causa da reforma trabalhista, que flexibilizou muito a questão aí da força de trabalho aqui no Brasil, e esse aí é um dos reflexos, daí é um dos, vamos dizer assim, uma das heranças que a gente carrega da questão aí da reforma trabalhista, que você vê uma dificuldade muito grande de você conseguir ter meses com realmente uma ótima formação de trabalho. A gente tem meses com boas formações de trabalho, quando a maior parte dos empregos acaba sendo com carteira assinada, ou pelo menos com CNPJ, de maneira mais formalizada, mas a gente vê que esse mês a formação, né, de empregos não teve assim uma qualidade tão boa nesse caso. Mas se a gente for ver também a questão da renda, a gente está falando da renda recebida pelo trabalho principal, a gente teve um aumento bem considerável. A gente sai de 3.342 para agora 3.369, um aumento de R$ 27 na renda média. Parece pouco, mas daí é simplesmente um aumento que você conseguiu ser observado durante um único mês. Se a gente pega o começo da série histórica aqui que a gente está trabalhando, desde o começo do governo Lula, janeiro de 23, o governo Lula pega que a renda média em 3.088. E agora a gente está em 3.369, um aumento de R$ 281, ou seja, quase R$ 300 de aumento, quase 10% de aumento, inclusive, né, na renda nesse período aí do governo Lula. Isso aí é tudo fruto de políticas como, principalmente do aumento real do salário mínimo e também das boas condições aí que está com desemprego baixo, inflação bem controlada, fazendo com que as negociações salariais fiquem mais fáceis também e a gente tenha bom sucesso aí nessas negociações salariais. Então é por isso que a gente está tendo esse aumento de renda. Então a gente vê aí que esse aumento de renda, inclusive, também é um recorde histórico nessa renda, seja ela a renda que você recebe habitualmente, seja a renda do seu trabalho principal. Nesses dois casos a gente vê aí que você tem o pico histórico da renda, então mostrando aí que o brasileiro está conseguindo ter um aumento de renda, e isso inclusive está segurando a economia um pouco na marra, né? Porque esse aumento de renda está fazendo com que aumente o consumo das pessoas, então essa renda extra está virando consumo, mesmo que em um menor volume agora, mas está evitando, né, aquele desastre que a Selic poderia ocasionar, né? Porque uma Selic de 15% teria um potencial muito mais devastador se ela já estivesse influenciando aí em queda de desemprego e queda na renda das pessoas. Então, graças a essa alta do salário mínimo e essa alta da renda média das pessoas, a gente está numa situação econômica um pouco mais confortável. Então, para a gente fazer um resumo de como está o mercado de trabalho, o mercado de trabalho está num momento muito bom. Menor taxa de desemprego, 5,8%, desde o começo da série histórica da PNAD, que é começo de 2020, 2012. A gente também está com a maior renda habitual recebida, 3.477, desde o começo da série histórica. Se a gente for pegar a renda recebida da ocupação principal, a gente também tem bons números, está em 3.369. Isso tudo aí mostra um setor, um mercado de trabalho fortalecido, mesmo com uma Selic tão elevada quanto a gente está vendo. Poderia ter melhoras, porque a gente teve uma formação muito grande de trabalho sem carteira assinada e por conta própria sem CNPJ. Esse aí é o lado fraco aí que a gente está vendo aí no mercado de trabalho. Mas, de uma maneira geral, a gente vê aí um mercado de trabalho que está refletindo a economia brasileira, uma economia brasileira que está resiliente mesmo com essa taxa Selic de 11%. De 11% não, de 15%. Tá certo, gente? Então,
Vamos sextar agora, vamos sextar com responsabilidade e a gente volta aí na próxima semana, mas lembrando, né, quem gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Se vocês curtiram aí esse vídeo, estava esperando para ver se gostava desse vídeo para seguir o canal. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Comente se você acha que tem alguma coisa que eu precise falar mais nos próximos vídeos. E também, por favor, aí, quem puder me ajudar no meu apoio, eu agradeço muito. Então vamos sextar agora, gente. Um abraço e até semana que vem.